Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Como é que vocês estão? Estão bem? Espero que sim. Desde já vou pedindo, que vocês enviem fotos para que eu possa ir fazer a chamada, para que eu possa também ter a alegria de ver o rostinho de vocês e que se preparem, deixem tudo separadinho, todo o material, para que a gente possa realizar, aí as nossas atividades. Não se preocupem se não der para fazer isso durante a nossa aula, é importante que vocês prestem atenção e depois vocês pegam o material, podem rever o vídeo, da aula que fica gravado depois, quando termina, e podem aos poucos ir respondendo as atividades, tá? Claro que não dá tempo todo mundo ir na carreira acompanhando. O interessante é que vocês parem para prestar atenção, para entender. Vão olhando as páginas que eu vou mostrando aqui na nossa aula, mas não no objetivo de que vocês têm que fazer isso na carreira, tá? De forma nenhuma. Vocês precisam prestar atenção, principalmente quando eu estiver explicando as 4 operações, todo o passo a passo. Quando eu estiver explicando língua portuguesa, principalmente na questão gramatical, é importante que vocês parem para ouvir, prestar atenção, entender direitinho e depois fazer. Porque quem entende, quem aprende, depois pode fazer sozinho. Mas se você ficar naquela pressa de querer só ver a resposta, então aí você não vai aprender, porque o tempo de prestar atenção você vai estar ocupado querendo copiar na carreira, tá? Então vamos lá, se concentre, deixa aí tudo separadinho e vamos prestar atenção. Vamos para a nossa aula, começando com língua portuguesa. A gente viu o uso da letra G e do J, não foi isso? Nós vimos o uso da letra G e do J, O G a gente utiliza para os substantivos terminados em agem, em igem, em ugem, como por exemplo, miragem, coragem, barragem, ferrugem, vertigem, fuligem e origem. E para as palavras também terminadas em ágil, égio, ígio, ógio e úgio, como contágio, privilégio, litígio, relógio e refúgio. E para a letra J, nós utilizamos nas formas verbais terminadas em já, como viajar, arranjar, despejar. Para as palavras de origem tupi, africana ou árabe, pajé, moji, manjericão, canjica. Olha, tá chegando o tempo da canjica, São João, Mesmo que a gente não possa sair de casa, mas dá pra gente fazer uma canjiquinha bem gostosa, E saborear com a nossa família em casa. E também nas palavras que já são palavras derivadas de outras que já são escritas com J, como cereja, cerejeira também é com J, Laranja, laranjeira, laranjeira também escreve-se com J. E loja, lojinha. Eu trouxe para vocês, uma brincadeira, não sei se todo mundo participou, de adivinhar, Adivinhar aqui, ó, bagagem, com G ou com J? Com J, não, com G, bagagem. O som é parecido, mas lembra que bagagem termina com agem. Laranjeira, lembra as palavras derivadas de outras que se escrevem com J? Se laranja se escreve com J, laranjeira também se escreve com J. Jiboia, Jiboia, lembra as palavras de origem tupi,
né? Que é indígena, africano ou árabe. Então, jiboia, ó, com J. Viajar, né? Aqui, ó. As palavras, terminações verbais terminadas em já. Viajar, com J. Relógio, com G. Palavras terminadas em ágio, égio, ígio, ógio e úgio. Relógio termina com ógio. Essas foram as palavras escritas com G ou com J. Né? Eu enviei para vocês a regrinha básica para ajudar a orientar. Sempre que houver alguma dúvida, pesquisar lá ou também em outras fontes para sempre estar renovando o conhecimento. Isso é importante. A gente não deve pesquisar apenas em uma fonte. Né? A gente tem uma fonte, mas a gente busca outras que sejam confiáveis, né? A gente não pode também estar acreditando tudo que a gente vê, a gente tem que comparar, ver se o conteúdo realmente é sério, é verdadeiro, né? Nada de fake news. E estar sempre renovando o nosso conhecimento, vendo várias maneiras de tratar o mesmo conteúdo, certo? Para escolher aquele que se adequa ao melhor à nossa realidade, à nossa necessidade. E também a gente viu linguagem, né? Linguagem verbal e linguagem não verbal, visual. Lembra do vídeo que eu enviei para vocês? O vídeo, né? Lei do retorno. Olha aqui, ó. Lei do retorno. Essa atividade, né, foi para vocês assistirem o vídeo que a gente já tinha visto na nossa sala e descrever aqui em poucas palavras o que você entendeu da história e também qual foi a lição, né, ensinada, que o homem aprendeu. Do outro lado dessa atividade, eu pedi a vocês para fazer, né, criar uma mensagem não verbal, ou seja, que não utilize palavras escritas nem faladas, só imagens, símbolos, né, ou gestos, para postar essa mensagem no Facebook, né, nas suas redes sociais e enviar para mim também com a hashtag, né? Cada um na sua casa, mas todos com a realeza. Aqui, ó, a hashtag. Cada um na sua casa, mas todos com a realeza. Usando a criatividade. E essa atividade vocês podem fazer até essa próxima sexta-feira dessa semana. E enviar para mim o vídeo, porque aí eu posto, ou então você já pode postar no Face, né? Quem tiver Instagram também pode, mas quem tem que enviar para mim, para eu saber que vocês fizeram. Eu tenho Face, então quem enviar para o Face e marcar lá no colégio eu vou ver. E quem só tem Instagram, pode postar no Instagram, mas envia para mim e marca o colégio, Colégio Curso Real, tá? Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Na linguagem visual, a não verbal, a gente vai utilizar só imagens. Veja, os banheiros, quando a gente vai, tem o masculino e o feminino, tá vendo? Não tem nenhuma palavra, mas só de ver a imagem a gente já compreende o que está sendo dito através daquela imagem. Tá vendo aqui, ó, proibido o uso de celular. Não tem nenhuma palavra, não tem ninguém dizendo, falando, mas através do símbolo, da imagem, a gente está vendo. Né? Como aquela mensagem que eu coloquei, né? Aqui, ó. Eu amo quarto ano, vocês. Tá vendo? Eu estou falando agora porque eu estou explicando para vocês. Mas eu poderia simplesmente dizer: nós podemos transmitir uma mensagem sem precisar usar a nossa fala, a oralidade, nem palavras por escrito. Essa é a linguagem não verbal. A linguagem verbal eu utilizo
palavras por escrito ou a minha própria voz, tá? Essa atividade vocês podem realizar até sexta-feira, né? Por favor, vão elaborando com a ajuda dos pais, algo simples, bem curtinho, né? Que transmite uma mensagem positiva, tá certo? Uma coisa bem legal, né? Nesse momento todos nós precisamos ver, ouvir, falar, pensar e sentir coisas boas, positivas, porque o mundo lá fora já está cheio de coisas negativas, ninguém precisa mais, né? A gente precisa de alegria, de pensamento positivo, de fé, de esperança, e dias melhores virão com a graça de Deus e com a bênção de Jesus também, na vida de cada um. Então vamos lá. Agora nós vamos ver, tá? Ainda em português, as preposições. O que é preposição? A gente viu que preposição, né? Viu na aula passada que preposição é uma palavra invariável, né? Da língua portuguesa. E a principal função dela é unir as palavras e as orações em um mesmo sentido. Senão, quando a gente não utiliza as preposições, as palavras soltas, sem uma conexão correta, a frase fica sem sentido. Como nos dois exemplos que eu mostrei a vocês, né? Eu espero por você em casa. Se não tivesse aqui, ó, o por, e não tivesse aqui o em, se eu dissesse espero você casa, ficaria sem sentido. Então, eu espero por, né? Por você em casa. Então, o por e o em são preposições que fazem essa ligação entre as outras palavras da oração ou da frase e também dão sentido. A gente consegue entender o que está sendo dito. Como nesse outro exemplo aqui, ó, eu quero uma coxinha de frango com catupiry. Se eu dissesse, quero coxinha, frango, catupiry, poderia até ser que alguém entendesse, mas ficaria algo estranho. Quero coxinha, frango, catupiry. Quero coxinha de frango com catupiry, né? Com catupiry. Então, o de e o com são preposições, estão exercendo a função de ligar, né? Fazer a ligação entre as palavras e, ao mesmo tempo, dar um sentido, né? Mais compreensível, mais claro. Okay? E as preposições, elas podem ser essenciais, e são aquelas, né, que só têm a função de exercer, a função dela é de preposição, né, nas frases, que é o caso do a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para e perante, por, sem, sob, sobre e traz. E tem as acidentais, que elas podem assumir outras funções além de preposição, de acordo com a posição que elas foram escritas, né, na frase ou na oração, tá? O português tem isso, né? Existem algumas palavras que às vezes elas mudam de função, de acordo de como elas foram colocadas, escritas em uma frase ou um texto. Então vamos lá. As acidentais, as preposições acidentais são exceto, fora, como, conforme, durante, feito, mediante, menos, salvo, segundo e visto. Essas são as preposições acidentais. O material, desde a aula passada, eu já separei e enviei para vocês, tá? Desde ontem. Então, vocês dão uma olhadinha e qualquer dúvida também vocês podem entrar em contato comigo. Só não pode durante a hora da aula. Enquanto eu estiver dando aula, não há condições de eu olhar a mensagem de vocês no WhatsApp e responder em tempo real. Ok? É preciso que haja concentração para que tudo dê certo, que eu explique a vocês tudo direitinho.
Mas quando terminar a aula, vocês podem, se tiver alguma dúvida, entrar em contato comigo e eu respondo com prazer. Se eu não responder na hora é porque eu estou ocupada, mas assim que eu visualizar e tiver condições de responder, eu vou lá, olho direitinho qual é a questão que você está perguntando e esclareço as dúvidas, ok? Pronto. Então agora vocês observem que eu vou mostrar a vocês que na planilha está mostrando a atividade sobre G e J na ficha da página 25, certo? Aqui, ó, 25, tá? Se essa atividade foi feita é porque vocês bem sabem que para reavivar a nossa memória, o conteúdo deve ser visto e depois retomado, depois relembrado. Se a atividade do G e do J, né? Do J e do G foi feita, não tem problema. Ela está aí na sua planilha, a página, apenas para você dar uma olhadinha e ver o que foi feito, tá? Se já está respondida, não tem problema. A gente está só relembrando, ok? Existem atividades que já foram feitas e que a página está aí na planilha para você relembrar o exercício que foi feito, né? Reavivar a sua memória e entender melhor, tá certo? Não é obrigado porque a página está aí que você tenha que responder, porque o assunto, né? As aulas do SAI Digitar e a nossa também, a gente toma o conteúdo e depois volta lá para lembrar. Porque se a gente deixar o conteúdo, ver só uma vez e deixar o conteúdo para lá, acaba caindo no esquecimento. Então a função, a intenção é essa, estar sempre relembrando, reavivando a nossa memória, ok? Mas qualquer dúvida podem falar comigo. E agora peguem aí o material de matemática, tá? Arruma aí direitinho o livro, agora a gente vai ver matemática, ok? Antes da gente retomar a matemática, eu também quero lembrar para vocês, ó, tá vendo como é bom a gente estar reavivando a memória? Eu já estava esquecendo de lembrar para vocês a questão ainda em português dos números ordinais e cardinais. Lembram? Números ordinais, eles indicam ordem. Os números ordinais, eles indicam ordem. Primeiro, segundo e terceiro. Segundo e terceiro. Quando a gente chega numa competição, quando a gente está na fila, né? Quem foi que chegou primeiro hoje na nossa aula? Quem foi que postou primeiro, enviou para mim a foto estudando? Por isso é para a gente saber a ordem dos acontecimentos, a ordem onde as pessoas estão realizando alguma atividade, quem fez primeiro, quem fez depois, certo? Então, veja aí, quem é que foi o primeiro de hoje a enviar uma foto para mim? Está de parabéns. Todos estão que enviarem foto para mim, mas veja aí quem foi o primeiro, depois eu vou dar uma olhadinha, tá? E os números cardinais que servem para quantificar, para indicar quantidades, ó. 2 e 3. Tá vendo? 1, 2 e 3. Eu coloquei pequenas quantidades, mas a gente sabe que os números são infinitos e poderia ser em grandes quantidades, tá? Aqui eu coloquei em pequenas quantidades apenas para simplificar, certo? Então, são para isso que servem os números ordinais e cardinais, para a gente representar a quantidade ou a ordem. Ordinais, como o próprio nome já diz,
representa a ordem, e cardinais de quantidade, ok? Vamos lá. Agora sim, vamos para a matemática, finalmente. Em matemática, né, a gente vai ver gráficos e tabelas, certo? Vamos ver gráficos e tabelas. Para que servem gráficos e tabelas? Aqui eu usei o exemplo da nossa sala de aula do quarto ano, né? O gráfico e tabelas servem para obter os resultados de pesquisa, onde apontem a evolução de algum acontecimento, da preferência das pessoas em relação a algum produto, a uma opinião, né, em relação ao que está acontecendo, se concorda, se não concorda. Então, as empresas responsáveis, né, os setores responsáveis por pesquisas, eles saem entrevistando as pessoas, recolhendo informações e depois representam através de gráficos e tabelas para saber como vai o andamento daquele acontecimento. E aqui eu coloquei a quantidade de alunos do nosso quarto ano, meninos e meninas. Então, meninos, 4, né, o amarelinho, aqui ó, 4, e meninas, aqui ó, 14. Então, olhando pelas barrinhas, já dá para entender que minhas meninas estão em maior quantidade, não é isso? É para isso que servem os gráficos, para nos mostrar, a gente ter uma estimativa, uma noção de que andamento estão os acontecimentos, das opiniões, quem é contra, quem é a favor, quem não opinou, né? Quem não deu nenhuma opinião. Se vocês assistirem um repórter, sempre são exibidos gráficos e tabelas em relação a uma pesquisa que foi realizada sobre um determinado assunto. No caso aqui, foi a quantidade de alunos do quarto ano. Meninas 14, meninos 4. Então, as meninas estão em maior quantidade, tá certo? Quando a gente faz uma pesquisa e vai analisar a questão de quantidade, quem está mais, quem está menos, né? Representada, o resultado dessa pesquisa é representado através de gráficos ou tabelas, para que possa compreender a evolução do que está acontecendo, ok? E também a gente viu a classificação dos números, as novas classes, né? A gente viu aqui, ó, o ábaco, né, que mostra aqui, ó, unidade, as azuis, dezenas lilás, né, as bolinhas da cor lilás, a centena, as bolinhas amarelas, a unidade de milhar, as bolinhas verdes, as dezenas de milhar, as bolas azul claro, e as centenas de milhar, as bolas vermelhas. O número é 456.000, desculpe, 789. Então, veja aqui, né? Aqui, ó. Vamos começando. Os 400.000, 4 bolinhas vermelhas. Os 500, os 50, né? 1.000, 5 bolinhas azuis. Os 6.000, 6 bolinhas verdes, os 700 de centena, 7 bolinhas amarelas, os 80 de dezena, 8 bolinhas lilás e as 9 unidades, 8 bolinhas azul escuro, né? Isso aqui é um ábaco que está representando as classes dos números. Como é que a gente lê, como a gente escreve, como se compõe,
como se decompõe um número. Um número composto é o número no seu total. Aqui, ó. Esse aqui é o número composto. Veja. DM significa dezena de milhar. É 11.000, né? São 11.000. Então, DM, dezena de milhar, 11.000. O M, unidade de milhar, 1.000. C, centena, 800. D, dezena, 40. E U, unidade, 9. Então, 11.849. Ele está aqui composto. Aqui abaixo, nós temos ele decomposto, separado, os 10.000, 1.800, o 40 e o 9. E aqui embaixo a gente tem como se lê, 10.000, 1.849. Aqui está a classe dos números maiores que 10.000. Temos aqui, ó, as siglas que representam cada classe. Temos ele composto, número composto. Temos o número decomposto, que é com as classes separadinhas. E temos ele por extenso, como se lê, por palavras, ok? Mas qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Eu já enviei esse material também para vocês. E o conteúdo de matemática, vocês vão poder ver aqui. Lembrando que se o número da página que está lá na planilha já foi respondida, né, a atividade, é só na intenção de relembrar, de revisar, ok? Algumas vocês terão que responder, outras não, outras apenas na intenção de revisar. Então, vejam. Da 118, a página 118, 119, até 121 e 122, está marcada lá como exercício. Veja o que foi respondido e o que precisa responder, ok? O que já estiver respondido não tem problema, é só na intenção da gente relembrar. E tem uma fichinha que é de hoje, tá? Essa aqui é para responder hoje, que é na página 55, certo? Essa aqui, ó, 55. Vejam aí. Aqui, ó, como foi realizada a operação, né, do exercício, da página xerografada, dessa aqui, ó, tá vendo? Aqui nessa parte de baixo, algumas operações com reserva, né? Na unidade, começa sempre aqui, ó, pela unidade, né? Sempre pela unidade. Depois a gente vai para a dezena, depois a centena e por último a unidade de milhar. O número que sobe, aqui, ó, o número que sobe é o número da dezena. E o número que fica aí embaixo é o número da unidade, ok? Agora vamos ver aí ciências. No nosso assunto de ciência, a gente viu transformação da matéria na página 148, né? Transformação da matéria. A gente viu que existe transformação reversível, como a questão da barra de chocolate, né? Quem quer um chocolatezinho aí? Quem é que quer? Delícia, né? Eu amo chocolate. O chocolate, uma vez derretido, quando é submetido a uma temperatura elevada,
Se ele for congelado novamente, levado à geladeira, ele volta à sua forma sólida. Então é uma transformação reversível. Mas já no caso da pipoquinha, quem aceita aí uma pipoquinha deliciosa? Assistindo um filme é uma delícia. Eu amo pipoca também. Então veja, o milho de pipoca, uma vez submetido a uma temperatura elevada, ele vai estourar e se transformar em pipoca. Mas ele poderá voltar a ser o que era antes? Não. Então essa transformação é irreversível. Uma vez o milho transformado em pipoca, né, jamais poderá voltar a ser o que ele era antes, assim. Então é uma transformação irreversível. Transformação irreversível não pode ser desfeita, não pode voltar ao que era antes. Já a transformação reversível, a matéria pode voltar ao seu estado normal. E agora a gente vai encerrar com geografia, as unidades federativas, que são os estados, cada um em sua região. Veja, aqui tem um mapa. O mapa está com as regiões divididas por cores. Os estados, que são as unidades federativas, representadas por UF, né? Unidades federativas. E cada um com sua bandeira, né? É importante a gente ver isso aqui, tá? Eu vou enviar a foto para vocês que vocês vejam com calma. E tem a atividade de geografia, né? Nas unidades federativas, aquelas regiões, né? O território foi dividido, cada um com suas regras, com suas leis, de acordo com a necessidade de cada povo, de acordo com a necessidade da realidade política e econômica. E a organização do espaço, né? O Brasil é enorme, é imenso, então teria que ser dividido em regiões para que pessoas tivessem essa função de organizar para dar uma melhores condições de vida para o povo, né? A gente sabe que falta muita coisa a melhorar, mas se não tivesse sido dividida, estaria de uma forma bem ruim para a gente, porque uma pessoa só não pode tomar conta de tudo, então é preciso delegar as funções. Foi preciso dividir as regiões e cada povo, de acordo com a sua realidade, foi criadas as regras, as normas e dividido o espaço, ok? Qualquer dúvida vocês me procurem pelo WhatsApp que eu respondo com prazer, né? Não esqueçam, até sexta-feira vocês enviem a atividade, né, da linguagem não verbal, né, linguagem visual, algo bem positivo, e poste nas redes sociais, marque o Colégio Curso Real com a hashtag, né, todo mundo em casa, cada um na sua casa, mas todo mundo com a realeza. E também, quem só tiver Instagram, mande para mim, que eu coloco no Facebook também. Deus abençoe vocês, fiquem até sexta-feira ligadinhos, que tem surpresa. Sexta-feira tem uma surpresa para vocês, tá? Deus abençoe, fique com Deus. Tchau, amo vocês.